Bom dia, turma. Essa foi a última aula que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. E aí eu tô fazendo ela de forma remota para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. Então, o que é divisão celular? Divisão celular, o próprio nome já diz, dá a ideia de divisão, mas na verdade, para a biologia, a divisão é o processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. E essa divisão acontece basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe, ela vai dar origem a duas novas células idênticas a ela ou a quatro novas células com a metade dos seus cromossomos. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Que é uma célula-mãe chamada de diploide. Ou uma célula 2N. Então, essa célula-mãe, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos, e após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar duas células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, duas células também diploide, ou, a depender da situação, quatro células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de haploide, ou também conhecida como célula N. Primeiro, vamos entender o processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que vocês já conhecem, existe o ciclo celular, que é onde acontece as fases, propriamente dita. Então, antes de iniciar a divisão celular, tem um processo chamado de ciclo celular. É nesse ciclo celular que acontece as fases de preparação. A primeira dela é a chamada de intéfase. É a fase em que essa intéfase, ela é a maior fase de todo o processo celular, é a mais longa. Então, continuando. Bom dia, turma. Interrompeu a gravação. Essa foi a última aula. O ciclo celular que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala do processo. E aí eu tô fazendo ela de forma remota, a divisão propriamente dita, para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. 95%. Então, o que é divisão celular? Divisão celular, o próprio nome já diz, da divisão. Dá a ideia de divisão, mas na verdade, para a biologia, a divisão outras fases, que é o processo em que as células se multiplicam. Alguns autores chamam de fase aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. E a fase G2. E essa divisão acontece basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe, e a fase G2, ela vai dar origem nessas fases a duas novas células idênticas a ela, é a fase em que a célula continua fazendo, ou a quatro novas células com a metade dos seus cromossomos. Células sanguíneas continuam produzindo sangue. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Células hepáticas continuam trabalhando lá nos rins, que é uma célula-mãe chamada de diploide. Neurológicas continuam trabalhando nos neurônios. Enfim, cada célula continua fazendo o seu papel que ela já faz 2N, normalmente dentro do organismo. Essa célula-mãe, então, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos, e após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar duas células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, duas células também diploide, tá tendo seu crescimento, ou, a depender da situação, quatro células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de haploide, sintetizando, ou também conhecida como célula N. Proteínas. Primeiro, vamos entender o processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que vocês já conhecem, existe o período em que ela vai fazer o ciclo celular, e a que é onde acontece as fases, que é uma fase importante, propriamente dita. Então, antes de iniciar a divisão celular, tem um processo chamado de ciclo e produz celular. É nesse ciclo celular e também que acontece as fases de preparação. A primeira dela, seus cromossomos
porque já que ela vai fazer chamada divisão de intérfase futuramente, e que a divisão seja uma divisão equacional ou reducional, ela é a maior fase de todo o processo celular, é a mais longa. Dividir de forma igualitária. E por último, é a fase G2. Essa fase G2, bom dia, turma. Ela retorna. Essa foi a última aula fase G2 aqui, que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. Tudo que a célula fazia no G1. Eu estou fazendo ela de forma remota. Só que a única diferença para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. Já tá com então, DNA. O que é divisão celular? Divisão celular, o próprio nome já diz, da ideia de divisão, mas na verdade, para a biologia, a divisão dentro da intérfase. É um processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. Uma pergunta, todas essa divisão acontece divisão celular, basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe, células muito especializadas, ela vai dar origem a duas novas células idênticas a elas não realizam divisão celular, ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. A exceção são para as células de neurônios, que é uma célula-mãe chamada de diploide. As hemácias não realizam divisão porque elas são células nucleares. Uma célula 2N. Então, essa célula-mãe, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos. Também são células temporárias. E após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar duas células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, duas células também diploide. Por que células musculares não realizam, a depender da situação, com constante crescimento? 4 células com a metade dos cromossomos, que será uma célula chamada de haploide. E de reconstituição. Ou também conhecida como célula M. Primeiro, vamos entender o processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que você já conhece, existe o ciclo celular, que é onde acontece as fases. Primeira parte, você tem que entender que a mitose, então, antes de iniciar a divisão celular, chamada de tem um processo chamado de ciclo que divide de forma celular. idêntica, metade. É nesse ciclo celular já a meiose que acontece é uma divisão chamada de reducional. As fases de preparação. É uma primeira dela. No final do seu processo vai ser a metade da metade. Se você tinha 100 chamada de intérfase. Já que geram 4 novas células, é a fase em que essa intérfase ela é a maior fase de todo o processo celular. 4, é a mais longa. Geram 2. Se a mitose gera 2, logo cada uma vai ter a mesma quantidade. Bom dia, turma. Da célula essa foi a última aula que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. Eu estou fazendo ela de forma remota. Esse processo básico para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. Você tem que saber também para qual motivo. Então, o que é divisão celular? Elas são feitas. Divisão celular, o próprio nome já diz, da ideia de divisão, mas na verdade, para a biologia, a divisão então, a mitose, por exemplo, é o processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. E essa divisão acontece basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe ela vai dar origem a 2 novas células idênticas a ela ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Além da reprodução também. Reprodução. Que é uma célula-mãe chamada de diploide. Assexuada em organismos unicelulares, ou com bactérias. E uma célula 2N. Protozoários essa célula-mãe, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos, e após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, que é uma célula de vai originar 2 células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, 2 células também diploide, ou, a depender da situação, 4 células com a metade dos seus cromossomos, idênticas, que será uma célula chamada de mitose, a célula-mãe é uma célula 2N. E ou também conhecida como célula M. 2N. Primeiro, ou seja, são células idênticas. Vamos entender tranquilo? O processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. De cromossomos serão antes de começar a falar da mitose e meiose, que você já conhece, já na meiose existe o ciclo celular, que é onde acontece as fases, já na meiose, propriamente dita.
Então, antes de iniciar a divisão celular, tem um processo chamado de ciclo celular. É nesse ciclo celular que acontece a meiose tem as fases de preparação. A primeira dela, formar gametas, é a chamada de intéfase. É a fase em que essa intéfase, ela é a maior fase de todo o processo celular, é a mais longa. Formação desse gameto para permitir a reprodução Bom dia, turma. Essa foi a última aula que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. Ter o processo. E aí eu tô fazendo ela de forma remota. Organogênese. Para vocês complementarem o conteúdo que vai cair no prova. Dizigóticos. Então tem a divisão celular. Divisão celular, o próprio nome já diz, da ideia de divisão. Mas na verdade, para a biologia, a divisão é o processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. Gêmeos monozigóticos e recombinação de materiais. E essa divisão acontece basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe gera 4 células, ela vai dar origem filhas com a metade a 2 novas células idênticas a ela ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Diploide. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Sabendo disso, aqui é a célula-mãe. Que é uma célula-mãe chamada de diploide. Vamos supor que a célula-mãe aqui, esqueci de colocar aqui. Ou, só para identificar, uma célula 2N. A célula-mãe, ela vai sofrer dois processos. Essa célula-mãe, se vocês perceberem, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos. E após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar meiose 1, duas células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, duas células também diploide, 4 novas células, ou, a depender da situação, ela vai ter 4 células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de haploide. Meiose 1, ou também conhecida como célula N. E meiose primeiro 2. Vamos entender. Preciso compreender cada fase. O processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. Para o entendimento de vocês. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que você já conhece. Claro que além também disso, entender as fases que acontecem tanto na meiose celular, quanto na mitose. Que é onde acontece. Existem 4 fases propriamente dita. Acontece tanto na meiose quanto na mitose. A divisão celular tem um processo chamado de ciclo anáfase celular. Telófase. É nesse ciclo celular que acontece. Eu preciso compreender cada uma delas. A primeira dela, em tese, sim, mas eu vou tentar aqui resumir para vocês. É a chamada de 4 fases que acontece. É a fase em que essa intéfase, durante esse processo, é a maior fase de todo o processo celular, é a mais longa. E pelo menos o que acontece em cada uma de forma mais importante. Bom dia, turma. Essa foi a última aula da mitose que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. E aí eu tô fazendo ela de forma remota. Fases da divisão. Para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. As fases da divisão então, que é a divisão celular. Como é que eu vou lembrar? Divisão celular, o próprio nome já diz. Sim. E da ideia de divisão, mas na verdade, para a biologia, então, a divisão uma frase aqui. É o processo em que as células se multiplicam. Que vão dar. Elas aumentam sua quantidade vocês a lembrar delas na ordem. E essa divisão acontece basicamente em que uma célula chamada de célula-mãe, ela vai dar origem a 2 novas células idênticas a ela ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Com essa frase aqui. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Que fique mais fácil de você lembrar das 4. Prometo a Ana telefonar. Que é uma célula-mãe chamada de diploide. Lembre-se, tem que ser nessa ordem. Que é a ordem que acontece os eventos dentro da divisão celular. 2N. A primeira, essa célula-mãe, o P aqui maiúsculo, ela tem seus cromossomos maiores, é o início de cada uma delas. 46 cromossomos. É de e após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar dentro 2 células prófase, idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, 2 células também diploide, ou, a depender da situação, 4 células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de condensação dos cromossomos, ou também conhecida como célula N. O N aqui primeiro do meto. Vamos entender
Esse N é da segunda o processo fase, da divisão, né? As metáfase. fases que acontece essa divisão celular. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que vocês já conhecem, existe o ciclo celular, metáfase, que é onde acontece aqui, as fases, o cromossomo ele já está no centro da propriamente célula. dita. Então, antes de iniciar a divisão celular, tem um processo chamado de ciclo celular. É nesse ciclo celular que acontece as fases de preparação. Que é a primeira dela, de telófase, anáfase, que é a chamada de intéfase. Da frase aqui que eu fiz. É a fase em que essa intéfase é a maior fase de todo o processo celular, é a mais longa. Pro de prófase, meto de pentáfase, ana de anáfase. Deixa eu jogar pra cá. Bom dia, turma. Essa foi a última aula que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. E eu tô fazendo ela de forma remota. Da separação para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. Então, o que é divisão celular? Divisão celular, o próprio nome já diz, da ideia de divisão. Mas, na verdade, para a biologia, a divisão é o processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. Vai acontecer a formação. E essa divisão acontece, basicamente, em que uma célula chamada de célula-mãe, da carioteca, ela vai dar origem a 2 novas células idênticas a ela ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Formação da carioteca, que é uma célula-mãe chamada de diploide. Novas células. E é aqui que inicia a divisão de fato. Uma célula 2N. Forma a carioteca, que já é então, essa célula-mãe, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos. Tá sendo e após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar 2 células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, 2 células também diploide, ou, a depender da situação, 4 células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de haploide, 3 outras fases chamadas de ou também conhecida como célula N. E aí sim começa o processo de divisão. Primeiro, mitose, vamos entender o processo da divisão, né? As fases que acontece essa divisão celular. Antes de começar a falar da mitose e meiose, que vocês já conhecem, existe o ciclo celular, que é onde acontece as fases, propriamente dita. Então, antes de iniciar a divisão celular, tem um processo chamado de ciclo celular. É nesse ciclo celular que acontece as fases de preparação. A primeira dela, a ordem das fases da divisão é essa. É chamada de intéfase. Metáfase, anáfase e telófase. É a fase em que essa intéfase ela é a maior fase de todo o processo celular. É a mais longa. O DNA, lembra que DNA é material genético que possui um açúcar. Bom dia, turma. Essa foi a última aula que eu fiquei de passar, mas não tive tempo em sala. E eu estou fazendo ela de forma remota. O RNA, o açúcar é a ribose. Para vocês complementarem o conteúdo que vai cair em prova. Então, o que é divisão celular? Divisão celular, o próprio nome já diz, da ideia de divisão. Mas, na verdade, para a biologia, a divisão é o processo em que as células se multiplicam, né? Elas aumentam sua quantidade dentro do nosso organismo. A timina. E essa divisão acontece, basicamente, em que uma célula chamada de célula-mãe, ela vai dar origem a 2 novas células idênticas a ela ou a 4 novas células com a metade dos seus cromossomos. Aqueles conceitos que a gente viu logo no início. Então, a célula principal é chamada de célula-mãe. Falamos pouco de Gregor Mendel, mas Gregor Mendel é considerado hoje o pai da genética, por ele ter iniciado os estudos lá com as ervilhas. Que é uma célula-mãe chamada de diploide. Cruzamento das ervilhas amarelas e verdes, para ver aquele processo lá de recombinação genética. Uma célula 2N. Duas leis também. Então, essa célula-mãe, ela tem seus cromossomos completos, seus 46 cromossomos.
E após o processo de divisão, que pode ser por uma mitose ou meiose, vai originar duas células idênticas a ela, com 46 cromossomos, ou seja, uma célula também diploide, duas células também diploide, ou, a depender da situação, 4 células com a metade dos seus cromossomos, que será uma célula chamada de haploide, dê uma revisada a mais no DNA, ou também conhecida como célula N. E primeiro, essa aula aí. É bom anotar no caderno, vamos entender o processo da divisão, né? As fases que acontecem.